ó bendito Salvador. Dá-lhe tua plena graça, vem renova seu vigor. Vivifica, vivifica nossas almas, ó Senhor. Vivifica, vivifica nossas almas, ó Senhor. Vem, concede por bondade, em perfeita comunhão, a pureza da doutrina, a constância da oração. Purifica, purifica nossas mentes, ó Senhor. Purifica, purifica nossas mentes, ó Senhor. Amor, fé e esperança ao rebanho, ó bom Jesus. A verdadeiro Evangelho e viver a eterna luz. Santifica, santifica nossas vidas, ó Senhor. Santifica, santifica nossas vidas, ó Senhor. Com muita gentileza, muita humildade, e nos honra muito com a sua segunda participação aqui conosco. Muito obrigado, desde já, também, pastor Adelar, e que Deus abençoe também as suas palavras. Eu pedir para vocês abrir a Bíblia no livro de Atos, Novo Testamento, capítulo 3 e 4, e a gente vai conversar um pouquinho, e antes da leitura, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Se vocês são aquelas pessoas que gostam de contar novidade para os outros, porque tem pessoas que assim que sabem de algo, elas logo elas querem contar para as outras pessoas. Um dia uma pessoa brincou comigo, até foi um colega que ele disse: Adelar, eu fiz um sepultamento, foi incrível, uma pessoa e 2 caixão. Eu disse: sério? Mas a pessoa era tão grande assim? Ele disse: não, cara, um caixão foi para o corpo, outro caixão foi para a língua. Eu disse: para com isso, mas era brincadeira, né? Ele disse: o pessoal sempre brincava que aquela sabia de tudo, ou aquele sabia de tudo, né? Era o propagador, era um alto-falante ambulante, assim, estava sempre contando para as pessoas um monte de coisa. Brincadeiras à parte, né, gente? Tá? Brincadeiras à parte, mas muitas vezes nós, seres humanos, gostamos de ser aquelas pessoas que contam as novidades, logo ficamos sabendo, e hoje está muito rápido. Lá na China acontece um negócio, a gente está sabendo, e Feliz Natal, em poucos segundos, né, o acidente que aconteceu dias atrás em Beirute, daqui a pouco estava todo mundo sabendo, né, desse acontecimento que teve. Enfim, falando nisso de contar para as pessoas em primeira mão as coisas, eu quero convidar vocês a pegar a Bíblia. O pastor Heber está congelado, mas eu não estou congelado aqui. Eu queria convidar vocês para pegar a Bíblia e vocês, por gentileza, acompanhem comigo a partir do capítulo 3, se vocês têm uma Bíblia diferente da minha, tá? Agora o pastor Heber voltou aqui. Agora fiquei eu, beleza. Agora muito sim. Bem. Isso. Agora, muito bem. Agora deu certo, graças a Deus. Então tá legal.
Gente, olha só, a tecnologia é assim, tá? Mas ela tem a coisa boa que é o que a gente está conseguindo fazer aqui. Vocês que estão conosco, né, quase 40 pessoas aqui, acompanhem essa leitura que diz assim, certo dia de tarde, Pedro e João, né? A gente lembra dessa dupla, Pedro, João e o Tiago também, sempre eram muito amigos de Jesus. Pedro e João estavam indo ao templo para a oração das 3 horas. O povo na época ia ao templo para orar várias vezes ao dia. E estava ali um homem que tinha nascido coxo, ele era deficiente, aleijado, e todos os dias ele era levado para um dos portões do templo, chamado Portão Formoso, a fim de pedir esmolas às pessoas que entravam no pátio do templo. Por que esse homem ficava ali pedindo esmola? Pessoas deficientes, até choca a gente nessa hora, mas eles não podiam entrar no templo, então eles tinham que ficar para o lado de fora. E esse homem ficava ali pedindo esmola. Quando o coxo viu Pedro e João entrando, pediu uma esmola e eles olharam firmemente para ele. Pedro disse: olhe para nós. Olha o que Pedro disse: olha para nós. E o homem olhou para eles esperando receber alguma coisa. Então Pedro disse o seguinte: não tenho nenhum dinheiro, mas o que eu tenho eu te dou. Pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, levante-se e ande. Em seguida, Pedro pegou a mão direita do homem, ajudou a se levantar, e no mesmo instante os pés e os tornozelos dele ficaram firmes. Pessoal, presta atenção. Olha o que Pedro e João fazem, não por eles, mas pelo poder do nome de Cristo, né? Porque é assim que Pedro disse, pelo poder do nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E então ele deu um pulo, ficou de pé, começou a andar, depois entrou no pátio do templo com eles. Agora ele podia entrar no pátio do templo, andando, pulando e agradecendo a Deus. Bonito isso. Olha a alegria que esse homem demonstrou. Ele podia sair correndo para se mostrar para a família, mas o que ele fez? Até agora eu não podia entrar no pátio do templo, agora eu entro. Toda a multidão viu o homem pulando, louvando a Deus, e quando perceberam que ele era um mendigo que ficava sentado perto do portão formoso no templo, ficaram admirados, espantados espantados com o que havia acontecido. E o homem que havia sido curado acompanhou Pedro e João. Não largou mais de Pedro e João. Como é que ele poderia deixar de ficar junto com aqueles homens que fizeram algo tão fantástico para eles? E aí continua a história, né? E quando Pedro viu isso, né, pessoas se juntando no pátio ali, ele disse o seguinte: israelitas, por que vocês estão admirados? Por que estão olhando firmemente para nós? Por que vocês estão olhando para nós? Como se tivéssemos feito esse homem andar por causa do nosso próprio poder ou por causa da nossa dedicação a Deus. Olha bem, enquanto algumas pessoas hoje chamam para si os milagres, e às vezes até a mídia de alguns grupos, elas falam, né? Tal dia vai tal fulano de tal, Beltrano de tal, e aí vai acontecer tais coisas. O Pedro e João disseram: não olhe para nós, mas olhe para quem você deve olhar. O Deus dos nossos antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, foi quem deu glória ao seu servo Jesus. Mas vocês entregaram as autoridades, rejeitaram, e aí Pedro faz um discurso, faz até uma mensagem, e Pedro acaba falando para eles sobre Jesus. E o versículo 15 diz assim: vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou. E aí no 16 ele diz: foi o poder do nome de Jesus que deu força a esse homem, e o que vocês estão vendo e sabendo foi feito pela fé no seu nome, pois foi a fé em Jesus que curou esse homem em frente de todos vocês. Legal é que Pedro e João pediram para as pessoas olhar para o lugar certo, para confiar em quem de direito e reconhecer: olha, não é nada com a gente, é tudo com ele. Muito bem. E o homem, aquele que foi curado, continuou seguindo eles. E aí, né, a partir do versículo 4, do capítulo 4, perdão, é que acontece algo interessante. Aqui diz assim no 4: Pedro e João ainda estavam falando ao povo quando chegaram alguns sacerdotes. Aí veio toda a elite religiosa. O chefe da guarda do templo e alguns saduceus. Saduceus eram aquelas pessoas que não acreditavam na ressurreição. Eles acreditavam num monte de coisa, mas na ressurreição não. E eles ficaram muito aborrecidos porque os 2 apóstolos estavam ensinando ao povo que Jesus havia ressuscitado. Então, claro que os
os saduceus se ouriçaram todos, né? E ficaram aborrecidos. E então prenderam os dois e os puseram na cadeia. Então, mesmo estando no Império Romano, essas autoridades religiosas eles tinham poder de polícia para coisas que aconteciam nas proximidades do templo. Porém, muitas pessoas que ouviram a mensagem creram, e os homens que creram, agora sim, se assuste com esse dado aqui, mas se assuste positivamente e dê louvores a Deus. Aqui diz os homens que creram por causa daquela mensagem que Pedro diz, olha, tem o autor da vida, o autor da fé, vocês mataram, mas Deus ressuscitou e falou de Jesus, do perdão dos pecados. Os homens que creram foram mais ou menos 5 mil. 5 mil pessoas. Que coisa. Que coisa fantástica, gente. Pensa um pouquinho. Um testemunho tão bonito de Pedro e João, simplesmente apontando para Jesus. Eles não prepararam um grande discurso, não, eles só disseram, olha, o importante é Jesus. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os líderes, os mestres da lei. Nessa reunião estavam também Anás, o grande sacerdote, Caifás, João, Alexandre e outros que eram da família do grande sacerdote. As autoridades puseram os apóstolos em frente deles e perguntaram, com que poder? E em nome de quem vocês fizeram isso? E aí Pedro deve ter dito assim, nossa, colocaram a bola quicando, o gol aberto, eu vou chutar. Só chutar, só fazer. É só chutar. E às vezes tem oportunidades na vida da gente que às vezes as pessoas estão dizendo uma coisa e a gente não percebe. Às vezes a nossa vizinha, o nosso vizinho, ele diz, eu estou tão triste, tão aborrecido, tão desanimado com a vida. E a gente diz assim, pois é, os dias estão difíceis mesmo, essa pandemia não passa. Gente, o nosso vizinho às vezes está querendo um colinho, um aconchego, uma palavra amiga. Às vezes ele está querendo tão somente que a gente escreva até um texto bíblico com a nossa letra e entregue para ele de presente. Às vezes o nosso vizinho está simplesmente pedindo de outra forma, faz uma oração para mim. Mas eu não sei fazer oração. Mas e o Pai Nosso? Né? Olha, o Pedro ele disse lá no capítulo 3, olha, eu não tenho muito para te dar. O cara estava esperando uma esmola, não tenho muito para te dar, mas o que eu tenho eu te dou. E você tem. Gente, a oração do Pai Nosso, tão linda. Você pode fazer. O Salmo 23, o Salmo 46, que é o dobro de 23, o 23 é do bom pastor, né? E quando você soma 23 mais 23 dá 46. E 46 é aquele salmo maravilhoso que até o pastor Eber colocou no início aí do estudo, o Castelo Forte, o povo cantando. É o Salmo Deus é o nosso refúgio, fortaleza. É o Castelo Forte. 23 mais 23 dá 46. Então agora você já tem 2 salmos para compartilhar com as pessoas. E aí, esse ano tem eleição, né? Boa, né? Esse ano tem eleição. Esse ano tem eleição. Com que idade pode votar? 16. 16. Gente, o Salmo optativo, 16, né? É optativo. O Salmo 16 é fantástico. É o Salmo de quem vota, tá? Mas é o Salmo de quem testemunha. Ó, quem não sabe o que falar, 16, o ano da eleição, 23, o dobro de 23 é 46, 46. E aí tem o salmo de quem só sabe contar até 2. 1, 2, 1. 121. É o salmo que eleva os meus olhos para os montes. Você não sabe para onde olhar. Olhar para o chão, gente, nós vamos enxergar o dedão. Mas vamos olhar para cima, para o Senhor, para o alto. Então, 23... Pastor Wallace está falando, 23 mais 23 só poderia ficar muito bom, Pastor Wallace. Isso aí, Pastor Wallace. 23 mais 23, 46. Salmo de quem você sabe... matemática divina. Contar até 2. 1, 2, 1. 1, 2, 1. O salmo de quem vota, 16. Aí você já tem 4 salmos para falar. Tá? 4 salmos para testemunha. E todos eles têm mensagem de ânimo para as pessoas. Muito bom. Show de bola. Show de bola. Então, olha só, deixaram a bola quicando, Pedro, cheio do Espírito Santo, respondeu: autoridades e líderes do povo, os senhores estão nos perguntando hoje sobre o bem que foi feito a esse homem.
e como ele foi curado. Então, fazendo bem, a gente testemunha a nossa fé. Pois então, os senhores e todo o povo de Israel, fiquem sabendo que esse homem está aqui completamente curado, não é por nós, não é porque a gente é bom, mas pelo poder do nome de Jesus Cristo, aquele que os senhores crucificaram e que Deus ressuscitou. Cheio de saduceus ali, e eles não tiveram medo. Um monte de ateus, e a gente testemunha. Né? Jesus é aquele de quem as escrituras sagradas dizem: a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, venha a ser a mais importante de todas. E aí ele diz tudo. A salvação só pode ser conseguida por meio dele. Não há no mundo inteiro nenhum outro que Deus tenha dado aos seres humanos por meio do qual possamos ser salvos. Olha só, Atos 4, versículo 12. Não tem nenhum outro nome que vai nos dar salvação a não ser o nome de Cristo. E aí eles ficaram admirados, pensaram, mas esses caras são simples pescadores, uns caras ignorantes, simples. Mas eles se admiraram, falaram bonito. Pessoas simples também podem dizer coisas muito bonitas. Né? E aí, quando eles chamam e ordenam para eles assim, ó, é o seguinte, deu para vocês. É melhor calar a boca, senão vai ter. E aí o que Pedro e João dizem? Nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Não tem como não falar. A gente viu muita coisa. A gente estava com Jesus em tantos lugares. A gente viu pãezinhos e peixinhos alimentar 5.000 pessoas. Eu mesmo fui testemunha, Pedro, estava afundando lá e Jesus segurou minha mão. João, vi tantas coisas. Pedro, não tem como. Eu vi uma mulher que ia ser apedrejada e daqui a pouco Jesus disse que não tem pecado, atire a primeira pedra. Eu vi todo mundo querendo escorraçar o Zaqueu e Jesus entrando na casa do Zaqueu. Então não tem como não falar daquilo que a gente vê, daquilo que a gente ouve. E eles disseram, olha, podem nos mandar calar a boca, mas a gente não vai calar a boca. Tá? E isso é o que eu queria deixar para vocês hoje, para todos que estão aqui na sintonia. Às vezes o mundo quer calar a gente. No trabalho, na escola, no trânsito, na família, né? As pessoas dizem, tá virando fanático. Não vamos ser fanáticos. Eu digo para as pessoas que têm 3 palavrinhas com a letra F, 2 delas são bem perigosas. Uma é a frieza espiritual. E a outra é o fanatismo espiritual. Pessoa chata, fanática, ninguém consegue conversar com ela. É muito ruim ser fanático. Agora, a fé é o equilíbrio. A fé é a certeza daquilo que a gente não vê, mas que a gente tem certeza porque Deus disse. É assim, meu filho. Fica tranquilo. Eu nunca vi Jesus do meu lado, mas eu tenho convicção quando ele diz, estarei com você todos os dias. Ô Adelari, não esquece, é até o fim. Eu vou estar com você. Calma. Eu já sei o amanhã. Você fica estressado demais com amanhã. Eu já estou lá. Fica tranquilo. Sobre o texto, de não deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos, pessoal, cada um de nós tem história para contar. Então não vamos ter vergonha de testemunhar a nossa fé. E eu quero mostrar agora em algumas imagens como a gente pode testemunhar a nossa fé de muitas maneiras. E nós da Hora Luterana somos parceiro da igreja e parceiro de pessoas para testemunhar a fé com grupos, né, e assim por diante. Eu vou pedir para o pastor Heber, nós vamos num ligeiro... Vou sair... Isso, vou sair então, aí você fica à vontade aí, tá? Qualquer coisa eu chamo aí você, tá bom? Beleza. Olha só, gente, então, o pastor Heber vai colocando adiante, ó, o texto está aqui, não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos, e tenham isso bem claro na mente de vocês. Deus quer que todos sejam salvos, todos quer dizer, aquele seu colega de trabalho que pode ser o mais chato que tem. Você pode até pensar, mas duvido que Deus quer salvar ele. Deus quer. E às vezes Deus está nos colocando uma pessoa assim para a gente testemunhar o amor do nosso Deus. Adiante, por gentileza, meu querido colega pastor. A próxima imagem aqui para a gente ver. Tá? Olha, isso aqui eu recebi ontem, essa imagem. Lá veio de Natal. Aí nós estamos falando com amigos de Feliz Natal, no Mato Grosso, e essa imagem veio de Natal, capital do Rio Grande do Norte. Pastor Erivelto Regiane foi lá com um grupo de pessoas entregar para pessoas que estão fazendo tratamento de câncer. Essa imagem me emocionou muito, né? Tem pessoas de várias idades aqui, e todas elas receberam 5 minutos com Jesus, um devocionário, um livro de meditações, e com certeza essas palavras
são um testemunho de quem entregou, são um testemunho de quem escreveu, e é um testemunho da nossa fé como igreja, mas, acima de tudo, um testemunho da fé bíblica, porque nesse livro de meditações tem muito consolo. Adiante, por gentileza, pastor. Esse é o lema da Hora Luterana de 2020. Vocês foram libertados pelo precioso sangue de Cristo. E um pouquinho antes do versículo 19, tem um convite para a gente agir. Então, a gente foi libertado, e o preço que foi pago não foi ouro nem prata, foi o santo e precioso sangue de Cristo, e nós somos desafiados a fazer a nossa parte, que é agir indo ao encontro das pessoas que não têm o pão da vida que você tem, que não têm a água da vida que eu tenho, pessoas que não têm o privilégio de saber do grande amor de Jesus que você tem. Você pode ter feito a maior bobagem na sua vida, o maior pecado que você fez, se sentir a pessoa mais podre do mundo, mas você foi libertado. E o amor que Jesus tem por você é incrivelmente fantástico. Você foi libertado pelo precioso sangue de Cristo. Adiante, por gentileza. Olhem só. Esse ano, a Hora Luterana 2020 distribuiu 12.600 devocionários, como aqueles que chegaram lá em Natal, tem devocionário que chegou no Mato Grosso, em Goiás, no Rio de Janeiro, em Brasília, no Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. Foram cerca de 20 estados que nós chegamos com os nossos materiais. 4.000 devocionários trimestrais, 12.600 anuais. E cada família que compra uns 5 minutos com Jesus é uma família que nos ajuda a fazer essas bondades. Quando vocês compram uns 5 minutos, vocês ajudam mais de 160 lugares no Brasil a receber materiais em mais de 125 hospitais no Brasil. E eu sempre digo para as pessoas, não compre só para você. Se você pode comprar comida e distribuir para quem tem fome, faça isso. E os 5 minutos com Jesus é comida espiritual de ótima qualidade, mais de 80 pastores que escrevem para que essas meditações diárias cheguem para muitas famílias, são mais de 42.000 famílias, e mais essas 12.600 famílias que são atingidas em clínicas de recuperação, presídio, hospitais e assim por diante. Vocês vão ver uma próxima foto aqui. Vocês vão ver. Esses são os materiais agora que já chegaram ontem na Hora Luterana, e essas caixas todas, nós vamos distribuir 10.000 exemplares esse ano, dos 5 Minutos com Jesus, para muitos lugares. Vai faltar, pastor? Vai. A gente fez a conta, precisaria ter 22.000 exemplares. E se alguém de vocês quiser nos ajudar, quem sabe a gente consegue mandar imprimir um pouco mais. Esse ano a gente tinha feito 10.000, mandamos imprimir mais 2.600 quando começou a pandemia, com os recursos que a gente tinha. Para o próximo ano, mandamos imprimir os 10.000, e se a gente conseguir mais recursos, vamos mandar imprimir mais. Adiante, pastor Heber. Isso aqui é no Paraná, gente, em Bituva. Pastor Roberto Couto. Ele foi lá num lugar de crianças que às vezes não têm seus pais, crianças desassistidas, que a família às vezes não pôde cuidar, ou às vezes a justiça retirou por causa de violência e tudo mais. E o pastor foi lá, deu o livro de meditações para as crianças, lê com eles, né? As crianças leem, e aí tem uma recomendação bíblica, né, de ensinar a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velha, ela não vai se desviar dele. Ensine seu filho. Ensine uma criança, adote uma criança para dar uma Bíblia, para dar um livro de meditação, adote uma instituição, faça a sua parte. Né? Ah, mas eu não sou pastor, não tenho todo conhecimento. Mas você sabe ler, você pode pegar um livro e ir lá fazer a bondade com algumas crianças, tá? Passamos adiante. Isso aqui em Ijuí, no Rio Grande do Sul. Coisa boa, né? As igrejas, muitas, né? Não importa se são evangélicas, católicas, muitas vezes são especialistas em fazer um chá, um café, uma comida boa, né? E muitas vezes se vende um ingresso, um cartão, e às vezes até a gente esquece de colocar um versículo bíblico no nosso cartão, lá quando faz um chá, um almoço e tudo mais. Esse pessoal lá de Juí fez esse cafezão aí, que chega a dar uma água na boca da gente, né? Ver todos esses alimentos bonitos, e olhe só o que eles fizeram. Eles convidaram algumas pessoas que, além do café que elas doaram, elas deram um presente para essas pessoas, né? Ali desvalorizando quem cuida de nós. Quem cuida deles? Olha a próxima foto. Vocês vão ver que legal.
Que bacana, eu achei assim muito bonito. Eles convidaram Brigada Militar, Polícia Civil, Polícia Rodoviária, Polícia Federal, bombeiros. Eles chamaram essas pessoas para desfrutar, né, a bondade de tomar um café e de receber um presente, que além do pão, receber o pão da vida. Bonito isso, né? Quem sabe você pode levar essa ideia aí para um grupo de mulheres, um grupo de homens, um almoço, uma diretoria, né? E fazer uma bondade assim com algumas pessoas. Por gentileza, adiante, pastor Heber. Isso aqui em hospital. Gente que trabalha, né, enfermeira, técnicas de enfermagem, pessoal da portaria, pessoal do administrativo, pessoas que um grupo de mulheres fez uma cesta de Natal e o capelão foi lá e levou um devocionário e escolheu pessoas no hospital para doar. E nessa cesta de Natal, gente, tinha doce, tinha queijo, tinha linguiça, tinha bolachinhas, um panetone, muito bonito. Custa isso? Custa. Mas e o bem que faz? E foi uma forma de dizer: a gente não pode deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. E às vezes a gente fala falando e às vezes a gente fala fazendo. Um ato de bondade, um gesto bonito assim. Eu vou dizer uma coisa, eu entreguei para esse senhor aqui, o bem da esquerda em cima, o seu Paulo, e o seu Paulo, nossa, vocês têm que ver a alegria dele, vocês podem ver pela foto. E todas essas pessoas, tem alguém triste? Você ficaria triste se ganhasse um presente desse? Por gentileza, vamos à próxima imagem. Olha só, Martinho Lutero ele diz: depois que ficamos sabendo que conhecemos a Deus em seu Filho e recebemos o perdão dos pecados e o Espírito Santo, né, que investe os nossos corações com alegria e com paz na alma, fazendo com que olhemos com desdém para o pecado e a morte, o que ainda precisa ser feito? Né? A gente sabe, nós recebemos perdão, nós recebemos o Espírito Santo, a gente é batizado, recebe a fé. O que mais a gente precisa fazer agora? Vai e não fica calado, disse Martinho Lutero. Você não é o único a ser salvo. O restante das pessoas também deve ser salvo. O mecânico, o frentista do posto, o senhor ou a senhora querida que vende pãozinho na padaria para você, a pessoa que faz as unhas, seu cabelo, que corta o seu cabelo. Você já pensou em semear uma boa semente para eles? Você já pensou em 2020, talvez, em presentear alguém com uma literatura cristã? Com um convite, dizer: vai comigo na minha igreja, a gente vai fazer uma programação natalina lá, vai ser bem legal. Você já pensou em convidar alguém para desfrutar do banquete, da comida boa que você tem? Então, vamos adiante, pastor. A próxima imagem. Olha só, estejam prontos a agir. Eu falei para vocês que 1 Pedro 1,19, esse segundo versículo, é o lema da Hora Luterana para 2020. E antes, o apóstolo Pedro ele diz: estejam prontos a agir. Não podemos deixar de falar. E às vezes a gente fala por meio das nossas ações. Às vezes a gente fala muito sem abrir a boca. Eu nunca me esqueço de um senhor querido demais, muito querido, que ele testemunhava porque o portão da casa dele rangia quando ele abria, e todo domingo de manhã, quando ele ia cedinho para a igreja, aquele portão rangia e o vizinho acordava. E um dia o vizinho perguntou: onde é que o senhor vai domingo cedo? Que eu escuto o rangido do portão. E foi a bola quicando para ele convidar o vizinho para ir no culto também. Aproveitar a oportunidade. Sabe o que você que está ouvindo o nosso estudo, né? Você que faz parte dessas 43 pessoas que estão ao vivo com a gente, ali diz: vocês são a raça escolhida, sacerdotes do rei, nação completamente dedicada a Deus, povo que pertence a Ele. E aqui diz assim: vocês foram escolhidos para quê? Para cruzar os braços, para a gente dizer agora que eu tenho Jesus, eu tenho salvação. E os outros? Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus que os chamou das trevas, da escuridão para a sua maravilhosa luz. Não é qualquer luz, mas é luz maravilhosa. Você que está aí na sintonia, você foi escolhido para isso. E quem escolheu foi Deus.
Adiante, por gentileza. Ah, essa história é legal. Sabe que a gente pode testemunhar através de uma camiseta. Me contaram a história de um jovem ou de uma jovem que foi para a faculdade, né, foi para a aula com uma camiseta. E na camiseta estava lá Juventude Evangélica Luterana do Brasil. Tá? E daqui a pouco um colega de aula dessa menina perguntou, isso aqui, Juventude Evangélica Luterana, tem alguma coisa a ver com Martinho Lutero? E a pessoa disse, tem. Eu já li sobre Martinho Lutero aí nas aulas de história, eu tenho interesse. Vocês fazem algum estudo, alguma reflexão sobre Martinho Lutero lá no seu grupo de jovens ou na sua igreja? E ela disse, olha, a gente fala muito sobre a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, mas no próximo final de semana, incrivelmente, no grupo de jovens nós vamos falar sobre isso. É mesmo, está convidado para ir. Posso ir? Pode ir. Aí essa jovem menina ligou para o seu pastor e disse, pastor, eu queria pedir uma ajuda. Eu falei para um amigo que no próximo final de semana, eu nem sei o que o senhor vai falar. Eu nem sei. Mas eu disse para ele que o senhor ia falar sobre Martinho Lutero, porque ele tem interesse sobre Martinho Lutero. O senhor poderia fazer a gentileza de falar, contar um pouco da história da Reforma, do século XVI? Ele disse, tá bem. E ela convidou, o amigo foi, e olha só pode dar mais um clique aí, pastor? Diz aqui, ó, se vocês calarem, as pedras falarão. Jesus falou isso, né? Se vocês calarem, as pedras falarão. E o texto, não podemos deixar de falar. Se vocês calarem, eu vou fazer as pedras falar. Então, uma camiseta foi o gancho para uma conversa. O jovem foi, ele se interessou, foi bem acolhido, o pastor conversou com ele, convidou ele para conversar mais, e o cara conversou, e pastor Heber, sabe o que esse jovem hoje é? Sabe o que esse jovem hoje é? Um colega nosso. Olha aí, que coisa bacana. Que legal, lindo. né? Então, dá mais um clique agora aí. Se vocês calarem, as pedras falarão. Se vocês calarem, as camisetas falarão. É uma forma também. Esse nome pode ser revelado? Pode. Pode ser falado quem é o colega? Pode. Ou não? Pode. Pastor Renato Farofa. Olha aí, Farofa. Pastor Renato Estava em Minas Gerais, agora está no Rio Grande do Sul, né? Isso, é verdade, então. Sabe que às vezes uma camiseta dá chance para um testemunho. Então, às vezes a gente está lá, eu sei de pessoas, eu tenho uma bomba de chimarrão, uma cuia de chimarrão que eu ganhei da comunidade Concórdia de Juí, que na época tinha aquele lema que dizia, sou agradecido no lugar que fui colocado por Deus, sabe? Foi em 2017. Lema da IELB, né? E aí, quantas vezes eu estava tomando chimarrão e alguém disse, que legal isso que está escrito. E aí eu aproveitei o gancho para falar sobre gratidão. Então a gente usa no carro, né? Eu vou dizer uma coisa para vocês já devem, pessoal, me perdoem, mas vocês já devem ter lido assim, alguém usando uma camiseta que diz assim, me perdoem o que eu vou falar, tá? Porque eu acho horrível essa camiseta. Mas é uma camiseta que diz assim, tem 2 olhinhos e aí está escrito na frente dela, tem um corno me olhando. E aí a pessoa passa por você e aquilo assusta. E aí quando você olha atrás na camiseta, diz, e continua me olhando. Gente, esse tipo de coisa, ou quando tem um monte de coisa de cerveja lá e diz, bebo todas. Isso não é um testemunho bom, esse tipo de coisa. Mas quando às vezes a gente tem um versículo bíblico ou uma palavra assim que é um diferencial, nossa, é muito bacana, a gente pode testemunhar muito. E sobre isso, pastor, às vezes a gente vê a questão até linguajares estrangeiros, né? Às vezes a pessoa está usando a camisa lá com um baita de um palavrão, na língua inglesa especialmente. Né? E a pessoa acha que está arrebentando, né? E aí um cristão usando aquilo ali por desconhecimento, né, por infelicidade, acaba dando até um mau testemunho, né? E às vezes vai para a igreja ainda com a camiseta, algum símbolo, alguma coisa que não tem nada a ver com a fé cristã, né?
Isso é complicado também, né? Muito complicado. Mas sabe que no carro, né, como é uma coisa que a gente para atrás de um carro e geralmente se tem alguma coisa escrita a gente lê, né? Então no nosso carro nós também temos o desafio de colocar alguma coisa para as pessoas, às vezes um versículo bíblico, para que alguém leia, e com certeza pessoas vão ler durante o dia, e talvez quantas pessoas vão dizer obrigado Deus porque eu pude ler isso aí, né? Então tem tanta maneira da gente testemunhar a nossa fé, de falar. A fé vem pelo ouvir, né? Tem um comentário aqui que o pastor Cláudio, a gente chama ele de Bacal, né? Pastor Cláudio da Cruz Costa, ele está em São Paulo agora, e ele é fruto de um folheto jogado na rua. Né? Eu não sei bem a história dele, né? Mas o pastor Wallace aqui compartilha, então, que ele veio à fé cristã e depois foi para o seminário por causa de um folheto que ele viu. Olha que interessante, né? Que bacana. Sabe que eu conheci numa das congregações de São Paulo uma senhora lá em Interlagos, onde trabalhava o pastor Fukui na época. E essas senhoras fizeram uma programação ali na Fórmula 1 e eles entregaram livretos para as pessoas, vários livretos da Hora Luterana, aqueles livretos pequenos, e as pessoas, algumas levavam e outras jogavam no chão. E aí tinha um jogado no chão que era assim, paz é o que queremos, estava lá jogado no chão. E uma pessoa da equipe se escandalizou e disse, ai, vamos tirar dali, poxa, um material jogado no chão, e o pastor Fukui disse, não, deixa ali. E eles tiveram a surpresa, não sei se foi no próximo final de semana ou logo em seguida, uma senhora estava lá, porque tinha um endereço, né? Uma senhora foi na igreja, e essa senhora me disse, eu me tornei da igreja por causa de um livreto, porque a minha vida, a gente tinha ido para a Fórmula 1, fomos brigando, voltamos brigando, o que mais a minha família precisava era de paz, e é o que eu recebi naquele livreto. Paz. Olha, que bacana. Eu só dizia, Deus, eu preciso de paz, Deus, eu preciso de paz. E aí estava ali no chão. Então, gente, se nós nos calarmos, até uma coisa que para alguns é lixo, Deus faz um luxo na vida de alguém. O pastor Wallace até comenta, né, também. Gosto muito de usar a camisa da Hora Luterana no dia a dia. Muitas pessoas perguntam o que é. Daí vem a oportunidade de conversar sobre Jesus e a igreja, né? A camiseta, o folheto, né? São várias oportunidades e ganchos, mistérios que Deus usa, né? Para sua mensagem chegar, né? Olha que bacana. Como eu digo, gente, assim, as pessoas estão todo dia deixando a bola quicando para nós, assim, e Deus está olhando e diz assim, vai chutar ou não vai chutar? Né? A pessoa está lá reclamando da vida e daqui a pouco você pode dizer, não, peraí, fala para mim, o que você tem? Aí você pode dizer, como Pedro, eu não tenho muito para fazer, mas sabe o que eu posso fazer por você? Uma oração. E uma oração, nossa, traz paz para a alma, né? Uma oração acalma. Uma oração, um amigo que senta do lado e faz uma oração por nós, não precisa mais. Já está feito o testemunho. Testemunho agora sobre a questão da oração, pastor. Teve um estudo algumas semanas aí, aqui nas quintas-feiras, né? Uma pessoa estava com Covid, estava em viagem, né? E uma amiga, então, pediu para orar por ele, né? E daí nós oramos aqui e ela agradece, assim, porque essa pessoa ela não é da igreja, né? E ela ficou muito feliz pela oração. Depois eu acho que deve ter acompanhado a live, aí, o estudo, né? E Deus operou um milagre. Claro que não foi por causa da nossa oração, né? Mas claro, foi por causa de Deus. Deus ouve as nossas orações, as nossas súplicas, né? E ela falou da importância e a pessoa se sentiu muito valorizada, né? De ter outras pessoas também orando pela recuperação dela, né? Então, olha que importância da oração que você falou, frisou aí, acho muito importante mesmo. A gente ora pouco muitas vezes, né? Ora pouco. A gente orar mais, né? E, gente, eu vou insistir nisso aqui, tá? O vizinho está reclamando, a vizinha está reclamando, o parente está reclamando. É a oportunidade de Deus para você dizer, sabe que eu estava lendo aqui o Salmo 46, olha só, 23 mais 23 é 46, tá? Eu estava lendo o Salmo 46 e aqui diz assim, até se as profundezas cair no fundo do oceano, mas aqui diz assim, que Deus é refúgio e fortaleza nessa hora. Aqui diz, né, o Deus Todo-Poderoso, e não perdeu a força. Deus não perde a força com a pandemia. Deus é o mesmo. O Deus Todo-Poderoso está do nosso lado. No versículo 7 e no 11 do Salmo 46,
diz isso, e lá no versículo 10, aí eu digo que é nota 10 o versículo 10 do Salmo 46. Ele diz assim, ó, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então tem momentos na vida que a gente tem que se aquietar e saber, Deus é Deus. E ele continua sendo Deus, e amanhã ele vai ser Deus. Amanhã Deus não vai estar mais velho. E a Bíblia diz que ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, é o mesmo amanhã e vai ser assim para sempre. Então, pessoa reclamando, pessoa xingando tudo, é a bola quicando, e Deus olhando e dizendo assim, chuta, meu filho, senta do lado. Salmo 23, Salmo 46, Salmo 16, que é o salmo de quem vota, e o salmo de quem só sabe contar até 2, que é 1, 2, 1. Tá? Você já tem quatro oportunidades. E aí eu vou dizer uma coisa para você. Aí tem um texto que, para ser o quinto texto, assim, para você fechar uma mão de possibilidades, esse texto eu acho que você sabe, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E com esse salmo, com esse João 3,16, eu encerro a minha fala, incentivando o testemunho, tá? E presta bem atenção, que eu vou finalizar agora a minha palavra aqui, falando para você, se você já ouviu essa história, ouve de novo e leva a sério ela para a sua vida. Tinha um pastor que ficou uns 2 ou 3 anos para aprender um dialeto de uma tribo nativa africana. E esse pastor, ele ficou lá, se esforçou muito para aprender. E quando ele aprendeu, ele fez uma mensagem, reuniu aquela tribo e falou sobre Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, que crê em Deus, que crê no Filho de Deus, não pereça, mas tenha vida eterna. Você não foi criado para ficar aqui para sempre. O objetivo é a vida eterna, e só vai para a vida eterna quem tem fé em Jesus, o Filho de Deus. Então ele se preparou e falou cada palavrinha, e falou do amor de Deus. Ao final, uma pessoa, um jovem, ele chegou e para o pastor disse assim, esse Jesus eu creio, e esse Jesus que eu quero sempre para a minha vida. O pastor ficou maravilhado, pensou assim, nossa, agora eu vou preparar umas 12, 14 instruções, né, os principais ensinos da fé cristã, e vou ensinar bem, esse cara vai ser um líder, vai ser o começo aqui para mim falar mais de Jesus para essa tribo. Aí no outro dia, quando o pastor acorda, bem cedinho, estava lavando o rosto, o jovem também disse bom dia, pastor, lavou o rosto, e estava com uma mochilinha, e o pastor disse assim, você está indo para onde? Ah, eu estou indo embora daqui. Mas embora para onde? Eu estou indo embora atrás daquelas montanhas lá. Mas o que você vai fazer lá? Lá tem pessoas que não sabem que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aí o pastor disse assim, mas meu querido, você só sabe esse texto da Bíblia. E aí ele disse assim, pastor, aquelas pessoas atrás da montanha não sabem nem esse texto da Bíblia. Você, com certeza, tem familiares, colegas de trabalho, amigos de muitas conversas, de grupos de WhatsApp, que sabem muita coisa. Mas talvez eles não sabem que Deus os ama em Cristo Jesus. Quando a Bíblia diz que Deus amou o mundo, bote o seu nome. E bote o nome das pessoas que rodeiam você e até daquelas que estão a muitos milhares de quilômetros de você. Deus amou o mundo, ama o mundo. E esse amor de Deus é extremamente fantástico. E por isso eu digo, gente, nós não podemos deixar de falar das coisas que nós vimos e das coisas que nós ouvimos. Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmo 46, Deus é refúgio e fortaleza, socorro que não falta em tempos de aflição. Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro?
o meu socorro vem do Senhor que fez o céu, a terra, fez a mim. Salmo 16, estou certo de que o Senhor está sempre comigo, Ele está do meu lado direito. E aí o salmista diz que tudo o que eu tenho vem de Deus. E João 3,16, eu acabei de falar. Então você conhece pelo menos 5 textos da Bíblia, fora outros tantos. O sexto, que é o que hoje a gente falou muito, nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Tá feito, gente? Esse era o recado com muito carinho que eu queria deixar para vocês. Muita gratidão a Deus pelo privilégio que eu tenho de dizer eu creio e pelo privilégio que você tem também de conhecer um pouco mais da palavra de Deus. E se alguém está nos ouvindo aqui, tem dúvidas sobre a sua fé e gostaria de saber mais, fale com o pastor Heber, fale com a gente, né? Busque a palavra de Deus e você vai ter as respostas para as muitas perguntas que a gente tem. Tá certo, pastor Heber? Era o meu recado. Que bacana, pastora Adelar, assim, a simplicidade do evangelho, né? O compartilhar desse amor de Deus de maneira simples, esses textos aí sugeridos, né? Bem bacana a gente memorizar aí, né? Eu achei muito didático, bastante pertinente, né? E que Deus nos ajude, nos oriente, nos dê a lembrança que na hora do vamos ver mesmo, quando a gente tiver a oportunidade de conversar com alguém, lembrar desses 5 textos aí que foi citado no nosso estudo, né? E é simples falar do amor de Deus, né? E teve um comentário que o pastor Wallace, ele comentou aqui dizendo o seguinte, tem a ver com isso aí, né? O que as pessoas estão vendo e ouvindo hoje? É uma pergunta, um questionamento, né? Quem só vê bobagem, só terá bobagem para falar. Quem está ouvindo coisas boas, especialmente a palavra de Deus, tem muitas coisas boas para falar. Realmente, né? A boca fala que o coração está cheio. É verdade? Então é bom a gente se encher da palavra de Deus, né? Por mais que a gente erre, e muitas vezes a gente fala bobagem mesmo, né? Pede perdão e não desista, né? Continue insistindo, né? E que Deus realmente possa nos abençoar, dirigindo os nossos lábios para o compartilhar do Evangelho, a palavra de Deus. Foi de bola. Muito obrigado. E uma coisa que eu digo, sabe, pastor Heber, assim, ó, gente, vamos ser bem franco, né? Nós somos o país do futebol. Mas, assim, ó, o Tite, técnico da seleção brasileira, ele sabe que o Adelar existe. E do Corinthians. Do Corinthians? Ele sabe que o Adelar existe? Não. Né? O Everton Ribeiro sabe que o Adelar existe? Não. Não sabe que o Adelar existe. O Neymar, ele sabe que o Adelar existe, o que o Adelar tem, as dores do Adelar, sabe? Não sabe. Mas Deus sabe. Então, gente, ó, 16 porque é o salmo de quem já vota, 23 porque é o do bom pastor, 46 porque é 23 mais 23, e 121 porque é o da quem só sabe contar até 2, tá? Certo? Aí para a gente memorizar, para testemunhar aos nossos amigos. Muito bom. Show de bola, fácil de entender, bacana. A gente agradece aí aos 62 presentes, aí 63 agora, também que estão nos acompanhando agora. Eu sei que o pessoal está chegando do trabalho aí, né? Eu sei que é mais complicado. Para quem perdeu no comecinho aí do nosso estudo, depois você vai ter a oportunidade de rever também novamente. Aqui a gente vai deixar sempre publicado aqui na página da congregação, né? @Feliz Natal. E depois, se você quiser ver editado, né? No YouTube também. Bom estarmos aqui. E também tem a página no Facebook também, Bom Estarmos Aqui. E lá você pode também ouvir mais sobre a palavra de Deus, vídeos e mensagens cristãs. Pastor, o senhor quer falar alguma coisa sobre a Hora Luterana? Gente, compartilhar alguma coisinha? Só pedindo para vocês, acessem o nosso site, tá, da Hora Luterana, www.horaluterana.org.br. Eu acho que até na lâmina, na próxima tem o site ali, talvez tenha. Opa, vou colocar lá? Isso, tá aqui. Isso aqui, ó, tá ali bem embaixo, gente, né? Vocês podem conhecer mais nossos projetos. Peço, não saiam do estudo sem a gente fazer a oração. Eu não vou falar muito mais da Hora Luterana, vocês podem conhecer lá. O que eu digo é que a gente tem de segunda a sexta, às 20 horas, o estudo bíblico online também no Facebook da Hora Luterana. Se vocês puderem clicar, curtir a página do Facebook da Hora Luterana, o Instagram da Hora Luterana, o YouTube da Hora Luterana, a gente tem sempre conteúdos à disposição,
tá? E sempre nós estamos abertos para que novos parceiros, novas pessoas queridas, famílias nos ajudem para que nós consigamos atingir mais hospitais, mais locais que cuidam de crianças, de idosos, mais locais de missão. Nós temos para o ano que vem o desafio de chegar nas 80 congregações subsidiadas da IELB, com material missionário para ajudar a igreja a fazer mais semeador. Então, acesse o site da Aula Luterana e veja como você pode conhecer mais o nosso trabalho. Então eu convido o pastor Adelar para nós encerrarmos este momento de estudo com a sua oração. Ok, então tá. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos do fundo do coração pelas tantas pessoas que estiveram conosco nessa noite, pessoas do Brasil, do exterior, pessoas de diversos estados que estiveram, Senhor Deus, com o pastor Heber, comigo, e com outras tantas pessoas, mesmo distantes, estivemos pertos, e o Senhor esteve e está conosco, e isso é o mais importante. Obrigado pela palavra bíblica que nós lemos de Atos capítulo 13, capítulo 4. Obrigado a Deus pelas palavras lindas do Salmo 23, 16, 46, 121 que enfatizamos nessa noite, e muito especialmente porque nós sabemos que o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Pai querido, tudo isso que foi falado aqui de uma maneira simples, do nosso testemunho, daquilo que Pedro e João disseram, que nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos, que o Senhor trabalhe isso na nossa mente, no nosso coração, para que possamos perder a vergonha, perder o medo, porque a tua palavra diz que o perfeito amor, e o perfeito amor é o teu, ele lança fora o medo, principalmente o medo de nós sermos condenados, rejeitados, porque o Senhor, pela fé em Jesus, já nos aceitou. Nós intercedemos, Pai querido, pela dona Hortência, que tem 91 anos, ó Deus. Que bonito, que vida longa, dona Hortência. E também pelo Wilton, ambos, mãe e filho, internados, Senhor Deus, por causa do Covid-19. Que tu, Senhor Deus, abençoes a equipe médica que cuida deles, os medicamentos, o tratamento que estão fazendo. Que o Senhor também abençoe a Cleusa, ela que é da Igreja de Feliz Natal, ela que está angustiada com a internação da sua mãe e do seu irmão. Tranquiliza a Cleusa, como diz o Salmo 46, versículo 10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Que tudo seja feito para a tua honra e glória, de acordo com a tua santa vontade, mesmo quando não entendemos, Pai. Nós pedimos que tu nos ajudes a aceitar os teus desígnios. Também, ó Deus, por mais um ano de vida da Nádia Corbe, que é da Igreja de Feliz Natal. Que tu abençoes, dando a ela saúde física, saúde emocional, saúde espiritual. Que o Senhor abençoe ela e sua família. Dê sempre a ela o necessário e, muito especialmente, dá a ela, a todos que aniversariam, a todos que vivem, um sentimento de gratidão. Gratidão a ti, que é o dono da vida, o Senhor da história e o Deus que nos chamou para a sua família por causa de Cristo Jesus. Enfim, ó Deus, abençoa o pastor Heber, a sua família, o seu trabalho, a semeadura. Abençoa todos os queridos colegas que estiveram conosco, todas as famílias aqui representadas, todas as necessidades que temos. Enxuga as nossas lágrimas, cuida das nossas dores, aumenta a nossa fé e lembra-nos sempre, em cada dia, daquela tua promessa de Mateus 28. Estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nos entregamos nosso corpo e nossa alma nas tuas mãos. Entregamos o nosso sono, a nossa noite, pedindo a Deus tua proteção, a tua mão estendida, o teu perdão e a tua misericórdia. No nome santo de Jesus também intercedemos por toda a igreja e muito especialmente pela Sociedade Missionária Hora Luterana. Continua nos dando condições, Senhor, de fazermos o teu trabalho. Por Jesus, na unidade do Santo Espírito. Amém.
Pastor Adelar, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação, pela segunda vez aqui, nos abrilhantando, nos dando realmente essa sapiência aí conosco, em compartilhar de maneira simples a palavra de Deus. Muito obrigado pela sua disposição, pelo seu tempo, também disposto para nos ajudar aqui. Um abração para toda a equipe da Hora Luterana, da Sociedade Missionária Hora Luterana, e também que Deus abençoe a sua família também, que nesse período aí de quarentena possa estar protegidos, abençoados, né? E o seu trabalho também, ao rodar nesse Brasil todo aí, e estar em contato com todas as pessoas da melhor maneira possível, levando Cristo para todos, levando o evangelho do amor de Deus para as pessoas. Muitíssimo obrigado. E nós sempre estendemos, né, as portas aqui para, quem sabe, uma parte 3 aí, né? Já fica aí o convite, quem sabe, futuramente, né? E muito obrigado realmente pela sua presença e participação. Uma boa noite e que Deus te abençoe. Boa noite, Heber. Boa noite a todos. E a paz de Cristo esteja com todos. Que Deus abençoe. Sempre é um prazer a sua companhia. Que Deus esteja contigo. Que Deus abençoe a sua família. Tenham todos uma boa noite. Fiquem na paz de Cristo Jesus e até a próxima. Tchau, tchau.